Fãs do esporte, olha, do esporte, esporte em geral, também os torcedores do esporte do Recife, que vai perder seu tempo, porque a decisão tomada rigorosamente não confronta com a decisão da justiça, reconhecendo o esporte como campeão. Não impede que se reconheça outros campeões. Na verdade verdadeira, poderia dizer que são 24 anos, né, batendo o Brasil, menos os torcedores do esporte, reconhecem como legítimo, desde 87, hoje teve, na gestão Ricardo Teixeira, 22 anos para reconhecer isso. Só reconheceu hoje. E reconheceu, aliás, com um argumento, um dos argumentos mesquinhos, tacanhos, medíocres, de dizer que isto vem na esteira do reconhecimento dos outros títulos, né? Quando a gente sabe que uma coisa é a Copa União, Campeonato Brasileiro de 87, como o Robertão, como não era a Taça Brasil do Bahia e do Santos. Mas, enfim, como diz o nosso Paulo Miro, o que está por trás deste pano de fundo? E aí eu não tenho motivo nenhum, né, para festejar coisíssima alguma. Porque, mais uma vez, é um interesse menor, político, de circunstâncias, neste momento em que o futebol brasileiro discute o seu acordo com a TV. Vamos deixar as coisas bem claras e bem transparentes. Até porque a ESPN Brasil é candidata. Foi lá, fez uma apresentação no Clube dos 13, um naco desta concorrência. Nem a direção aqui, nem a direção a Disney, essa questão aqui na ESPN. O que nos permite ser absolutamente tranquilos. Não é porque o presidente do Corinthians, André Sanches, digamos, é mais simpático a proposta da Sport TV, que vai levar cacete aqui, independentemente da posição dele em relação a essa questão. E os reconhecimentos que, eventualmente, devam ser feitos a ele, por exemplo, como o Estatuto do Corinthians, também são feitos. Né? Então não é pela posição dele diante do negócio que nós aqui temos posição. As nossas posições são as nossas posições. Em relação à posição do Flamengo, da presidenta Patrícia Amorim, para mim é muito claro, né, que arguir agora o equívoco imperdoável, a meu ver, da presidência do São Paulo, de Juvenal Juvencio, em relação à Taça das Bolinhas, é realmente jogar para a plateia. O que está em jogo e que fez o Flamengo se reaproximar da CBF é muito mais os interesses da sua parceira Traffic em relação aos patrocínios do Ronaldinho Gaúcho e a posição histórica, clássica, da Traffic de parceria com a Rede Globo de televisão. Traffic que tem 3 emissoras de televisão em cidades importantes do interior de São Paulo que são afiliadas da Rede Globo. Traffic que transmite jogos com sua produtora, faz o serviço de geração para a Rede Globo. Absolutamente normal. Tinha que ser absolutamente transparente também. E as coisas serem ditas desta maneira. Olha, a nós parece mais interessante que a Globo continue. Aliás, eu diria o seguinte, pelo menos dos clubes que eu ouço, 90% preferem a Globo. Desde que, evidentemente, a diferença de grana não seja abissal. E é isto que a Record ameaça fazer, como fez em relação aos Jogos Olímpicos. Vou relembrar 60 milhões de dólares para ter Londres. A Globo pagou 180 para ter o Rio. Então isso dá a medida. Dá a medida do que está em discussão. E aí não pode ser por um título reconhecido, né, que essas coisas se confundam. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu deveria saudar aqui. Enfim, a CBF reconheceu aquilo, deixar bem claro para não parecer, porque não faço demagogia. Para mim, o campeão brasileiro, gente, não tenho dúvida que o esporte foi reconhecido, jogou a Libertadores e tal, mas técnica, só o Flamengo, mas ninguém. Não vou fazer aqui nenhum jogo de demagogia para tentar dar uma fagada na torcida do esporte, ou um do Santos, que fica bravo comigo, porque eu não reconheça galhardamente o Santos como um ótimo time que eu vi jogar em toda a minha vida. Mas é só isso. Uma coisa é o futebol, outra coisa são os negócios em torno do futebol. A gente precisa separar isso com muita clareza. Uma coisa é o Ronaldo Fenômeno, como extraordinário fenômeno se submetendo aos interesses menores do comitê organizador.